história de Anália Martins Miranda, a mulher simples que ajudou a levantar uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil. A família Miranda viveu em Reserva, interior do Paraná. Tibagi, Cidade Nova, atual Telêmaco Borba, Paraná. No interior do Paraná, entre sítios, plantações e uma vida simples de agricultores, vivia uma mulher chamada Anália Martins Miranda. Ela não era famosa, não era rica, não tinha estudos importantes, não imaginava que seu nome, anos depois, estaria ligado ao nascimento de uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil. Anália era esposa de Roberto Martins de Miranda, um agricultor simples, homem trabalhador, com quem construiu sua família. O casal juntos tiveram 5 filhos, sendo Davi Martins Miranda o 4º filho, Araci Miranda, irmã mais velha de Davi, Claudomiro Miranda, José Maria Miranda, Davi Martins Miranda, Anani Miranda. Entre eles, um menino chamado Davi Martins Miranda, que futuramente seria conhecido por milhares de pessoas como missionário Davi Miranda. Mas naquela época, nada indicava que aquela família humilde pisaria um dia em grandes templos, rádios, países e multidões. A vida deles era marcada pelo sofrimento do povo simples do interior, trabalho pesado, pouco dinheiro, muitas dificuldades. A família era católica e seguia os costumes religiosos tradicionais da época. No catolicismo, os fiéis normalmente escolhem um santo para dedicarem a ele toda a devoção e passam a ser devotos desse santo. É o santo que cada pessoa ou cada família procura seguir e espera que ele seja o seu intercessor no céu. Nós éramos devotos de São Gonçalo do Amarante e todos os anos, mais exatamente no dia 6 de agosto, nós realizávamos uma grande e concorrida festa em homenagem ao santo da família, São Gonçalo do Amarante, que em Portugal é um beato e não chegou a ser santo pelo Papa, mas no Brasil ele é considerado um santo. Mas uma tragédia mudaria completamente o rumo daquela casa. Quando Davi ainda era adolescente, Roberto Miranda faleceu. A morte do esposo trouxe dor, insegurança e dificuldades enormes para Anália. Ela agora precisava seguir em frente praticamente sozinha, cuidando dos filhos e tentando sobreviver. Mesmo em meio ao sofrimento, Anália não desistiu. Foi então que uma mudança importante aconteceu. Sua filha Araci Miranda, que estava em São Paulo, entrou em contato com o Evangelho Pentecostal. Através dela, Anália começou a ouvir falar mais profundamente sobre Jesus, oração e transformação espiritual. Em 1957, tomando uma decisão corajosa, Anália vendeu sua casa no Paraná e mudou-se com a família para São Paulo. Ela não estava apenas mudando de cidade, ela estava mudando o destino da sua geração. Na capital paulista, a família começou uma nova vida. Sem riquezas, sem estabilidade, sem garantias, mas com esperança. Foi nesse período que Anália abraçou a fé evangélica. Os cultos começaram dentro da própria casa. Orações simples, poucas pessoas, lágrimas sinceras. E foi justamente naquele ambiente humilde que algo começou a nascer. Davi Miranda, que inicialmente resistia ao evangelho, acabou também se convertendo. Um certo dia aconteceu que Davi tinha lido a Bíblia e não entendia e foi ler para Anália, pensando que ela pudesse dar a explicação. Quando Davi começou a ler e com a voz trêmula e, no meio da leitura do versículo, o Espírito Santo se apoderou de Davi e em línguas estranhas, ele começou a glorificar o nome do Senhor. E Anália também deu glórias a Deus pelo que via, alegre e surpresa, pois até então, ela não sabia que Davi havia se convertido ao Senhor. Com o tempo, passou a pregar, orar e evangelizar. A única igreja que foi confirmado que fizeram parte é a Igreja Pentecostal Jerusalém de Cura Divina. Um dia, o Davi Miranda chegou no quarto onde Anália estava e contou sobre o ocorrido, de uma resposta que pediu a Deus sobre sua saída da Igreja Jerusalém Curas Divinas. Ela se alegrou muito, pois podia ver naquilo tudo a resposta de Deus às orações e jejuns que ela vinha fazendo desde o princípio em favor de Davi, sobre as perseguições que enfrentava no ministério. Então Anália, que tinha o desejo de ver Deus usando cada vez mais seu filho,
E juntos no seu quarto, eles se alegraram no espírito e falaram em mistérios com Deus. Em seguida, os dois fizeram uma prova com o Senhor. Impedir a ele um sinal bem claro, pois não queriam fazer nada sem que esteja na vontade ou na aprovação de Deus. E, assim, ela acrescentou: se não é neste ministério que Deus quer que fiquemos e que o pastor não entregue o cargo de presidente por causa de Davi, Deus vai preparar as condições financeiras para abrir um ministério. Se acontecer exatamente assim como, então será a resposta de Deus, que não permaneceremos congregando nesta igreja. Assim, entraram em oração e jejum naquela mesma semana, voltados somente para este propósito. Eles não queriam fazer algo deles mesmos, para não entristecer o Espírito Santo, tomando uma atitude precipitada. Queriam uma confirmação muito clara e evidente, porque era um assunto muito sério com o qual não poderiam brincar, pois, embora isso pareça ser algo normal em nossos dias, não era normal para eles. Até aquele momento, Anália e Davi não haviam percebido que Deus já estava trabalhando na condução daquilo que eles queriam que fizessem, que era fundar uma igreja. Então, ao se completar 21 dias de oração e jejuns, qual não foi a surpresa quando, na madrugada, estando de joelhos clamando por um sinal de Deus, aquela mesma voz que havia falado com o Davi, semanas antes, com a mesma tonalidade inconfundível, disse ao Davi: meu servo, você pediu um sinal, porque não queria fazer nada que viesse de si mesmo, mas sim, tudo será pela minha direção, e a igreja se chamará Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Ouvintes de casa, nós vamos ouvir uma palavra da minha querida mamãe, que tanto me ajudou. Irmãos presentes, ouvintes de casa, não podia deixar de ouvir a palavra da minha querida mamãe, que tanto me ajudou, tanto sofreu comigo neste ministério. Minha irmã, minha mãe está bastante avançada de idade, mas ainda ela vai falar com os irmãos e os ouvintes, contando para que hoje a minha mãe ouvinte tem grande alegria de ver aquela obra tão pequenina, concluída nesta verdadeira massa humana. Diga aos irmãos e aos ouvintes. Glória a Jesus. Eu salvo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, vós escutaste ao início como foi que Deus começou esta obra. Essa obra começou pequenininha, como uma criança que rasteja. Ela rastejou, ela levantou-se, ela andou, ela cresceu e hoje ela é uma donzela formosa. Glória a Deus! E como hoje ela é uma donzela formosa, está esperando o seu noivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo breve virá buscar os seus escolhidos. Irmãos amados, estejamos sempre apercebidos. Não deixemos sempre de estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos ouviram tudo que passou, não tudo, glória a Deus, bendito seja Deus. Essa igreja passou falta, irmão, passou alguns dias, muitas vezes, por grandes aperto na falta do dinheiro, aperto por perseguições, aperto por calúnias e por todos lados, mas Cristo nunca deixou fracassar. Cristo sempre na frente. Glória a Deus. Irmãos, coisas maravilhosas, coisas gloriosas Deus tem feito nesta igreja e continuará fazendo
enquanto o seu servo for fiel na sua frente, Deus sempre é verdadeiro. Porque Deus não falha, porque Deus não fracassa, porque Deus é forte, Deus é poderoso. A Bíblia Sagrada é esse livro, é essa companheira inseparável que nós devemos ter sempre em nossas mãos para examinar os estatutos, as leis e os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que guardemos dentro do nosso coração, para que não venhamos desfalecer. Irmãos amados, as lutas e as tribulações estão aí, mas o povo de Deus está de cabeça erguida. O povo de Deus está olhando a volta de Cristo, que breve virá. Irmãos amados, Até que em junho de 1962, nasceu oficialmente a Igreja Pentecostal Deus é Amor. E algo impressionante aconteceu. A igreja começou com apenas 3 pessoas: Davi Miranda, sua irmã Araci e sua mãe, Anália Miranda. eu quero contar uma coisa. Quantas vezes e às vezes dias de chuva, ia eu e meu filho para a igreja. Aí nesse tempo a igreja tinha muito pouco membro. Chegava lá, era eu e ele. Sabe o que nós fazíamos? Entrava dentro da igreja, fechava a porta, sabia que ninguém ia porque estava chovendo e os membros eram poucos. Dobrava o joelho e orava a Deus. Glória a Deus! Irmão! Aleluia, Jesus! Essa igreja nasceu no meu joelho e no joelho deles. Nós tínhamos calos no joelho, parece ferida, mas não era ferida, era um couro duro que estava no nosso joelho, porque nós orávamos constantemente para que a igreja visse o crescimento dela. E hoje nós vemos a resposta das orações. Hoje não oramos só nós. Hoje o mundo todo ora. E por isso é que Deus opera maravilhas. Que Deus nos abençoe, irmão. Ela estava lá no começo de tudo, quando não havia multidões, quando não havia templos gigantes, quando não havia rádio, quando não havia fama, apenas fé. Anália ajudou a sustentar espiritualmente aquele pequeno início. Enquanto muitos enxergavam apenas uma pequena congregação sem futuro, ela continuava firme. Nós sabemos que essa igreja é uma igreja que se tornou famosa, mas não, como diz, por orgulho, mas porque Cristo é glorioso, porque Cristo é famoso. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Irmãos amados, assim como Jesus nasceu, pequenininho, cresceu, tanto na sabedoria como em santidade e em tudo, assim essa igreja também tem acontecido com ela. Ela nasceu pequenininha, cresceu e se evoluiu e está cheio da bênção de Deus. Irmãos amados, eu vos quero agradecer, porque as horas já passam, agradecer todos vós que hoje aqui comparecem. Irmãos, eu já estou bastante, velha, mas se eu morrer hoje, já morro muito satisfeita com Deus, muito contente com Cristo. Porque, irmãos, Provavelmente poucos imaginavam que aquele trabalho simples alcançaria o Brasil e dezenas de países. Mas toda grande obra começa pequena. E muitas vezes Deus escolhe pessoas simples para construir coisas gigantes. Anália não ficou conhecida como pregadora famosa, não construiu uma imagem pública, não buscou reconhecimento. Seu nome quase não aparece nos livros, quase não aparece nas reportagens.
mas ela esteve presente na raiz da história. Foi mãe, foi apoio, foi exemplo de perseverança. Foi uma mulher que enfrentou pobreza, luto, mudanças e dificuldades sem abandonar a fé. Enquanto muitos conhecem apenas o nome de Davi Miranda, poucos lembram da mulher que esteve ao lado do início de tudo. Uma mãe simples do interior, uma viúva que decidiu continuar, uma mulher de oração, uma das primeiras integrantes da Deus é Amor. A história de Anália nos lembra algo poderoso. Muitas vezes os nomes mais importantes da história não são os mais famosos. São aqueles que sustentaram silenciosamente os começos difíceis. Sem aplausos, sem reconhecimento, mas com fidelidade. Que permaneçam por muito tempo, ainda, até que a volta de Cristo. Nós queremos ainda ficar muito tempo aqui, né, irmãos? Mas parece que está tão perto a volta de Cristo, mas se Cristo vier, vamos subir com Ele. Porque Ele disse, não turbe o vosso coração. Tem tantos coração turbado. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus. Credes também em mim, disse Jesus. Vamos crer em Deus e Jesus Cristo, irmão. E nós somos um povo privilegiado, um povo escolhido. Por quem? Por um governador, por um presidente, não. Escolhido por Deus. Um povo escolhido por Deus. Jesus vai preparar lugar. E o lugar teu está preparado. Meu irmão e minha irmã, não desfaleça na fé, mas confia, não deixa perder o teu lugar, porque Jesus já está preparado lá no céu. E que Deus abençoe. No dia 25 de setembro de 1988, segundo registros familiares mencionados, Anália Martins Miranda partiu desta vida, onde atualmente está enterrado junto com seu filho Davi Martins Miranda. Mas sua participação na história ficou marcada para sempre. Porque antes dos grandes templos, antes das multidões, antes das rádios, existiu uma mãe simples que acreditou. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão forte. Uma mulher guerreira e anônima para o mundo, mas inesquecível para a história da fé pentecostal brasileira. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, 15.
Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.